modo nenhum vencer o racismo. De modo nenhum. Passa necessariamente por cultura, por ideologia, passa necessariamente por instituição. Então, por quê? Porque você tem uma série de regras, uma série de leis que são criadas para impedir a chegada do negro até esses lugares, né? Era isso que eu ia te perguntar agora, né? A Angela Davis, né, militante também da causa negra, ela fala, né, que não basta não ser racista, devemos ser antirracistas, né? E aí, como a gente poderia praticar esse antirracismo? Ótimo, Léo, ótimo. Léo, nós temos uma experiência que se dá no microcosmos, como vai dizer Foucault, não é? E temos a experiência do macro. Para combater o racismo, tem linhas de frente, tanto no micro quanto no macro, não é? Nós temos que começar em nós, na nossa família, na estrutura de casa, na estrutura dos vizinhos, daqueles que estão próximos a nós, nessa relação do cotidiano. Porque o racismo também é manifesto no cotidiano. Mandela, por exemplo, quando falava sobre racismo na África do Sul, ele dizia, por exemplo, que nós não nascemos odiando o diferente. Nós não nascemos odiando o negro. Nós não nascemos assim. Nós somos educados. E onde é que nós aprendemos isso? Onde é que nós aprendemos a ser racista? Não é? Então, nós vamos ter exatamente a concepção de que é, por vezes, na escola, por vezes, na família, por vezes, nas instituições familiares, que se aprende o racismo. Quanto, por exemplo, na nossa cultura do Nordeste, na nossa cultura do sertão, por exemplo, que existe de preconceito em relação ao negro. Com relação aos cultos africanos, que é a marca identitária religiosa negros, né? Quanto preconceito não existe, quanto carga pejorativa que foi colocada sobre essas práticas. Então, é preciso, em primeiro lugar, cuidar do espaço do micro, não é? E, ao mesmo tempo que se cuida do micro, pensar de forma mais ampla, pensar de forma maior, pensar em espaços de representatividade, passando por instituições, passando por movimentos sociais, passando pela ideia de que, a partir da educação, Léo, nós podemos transformar essa realidade. O atual governo ele não pensa a partir dessa perspectiva. Aqui eu tenho liberdade para falar disso, né? Sim. O atual governo não pensa a partir disso, demonstra isso muito claramente pelas escolhas de ministros no campo da educação e por meio também do próprio a administração feita ao longo desses meses com Abraham Van Traub. E também Não é prioridade. vale destacar também, Vanderlan, o próprio Instituto do Palmares, né? Está sendo liderado por uma Bem pessoa lembrado. que, embora negra, parece que é uma pessoa racista, né? O Leandro Carvalho, historiador, ele disse que o ódio é um câncer tão insidioso que ataca a própria vítima. Né? Então, nós vivemos uma sociedade em que existem mulheres misóginas, homossexuais homofóbicos e negros racistas. Exato, exato. É bastante paradoxal, Léo. É bastante paradoxal, mas é uma coisa real, é uma coisa que a gente percebe. Então, qual o lugar que ocupa a educação, não é? Nesse atual governo? Qual é onde é que se esquece claramente a prioridade da educação? E, claro, se eu não cuido da educação, dificilmente eu vou ter transformação no campo social. As licenciaturas, por exemplo, como é que elas foram tratadas nesse atual governo? Não é? O campo das licenciaturas, que lida diretamente com a formação de tantas outras profissões, de tantos outros ofícios, foi colocado a segundo plano. Você vê, por exemplo, uma série de críticas à formação do filósofo, à formação do sociólogo, do antropólogo, do historiador, não é que é exatamente esse grupo da área de humanas que traz à tona esse tipo de reflexão. Então, não há como a gente pensar na superação do racismo, não há como a gente pensar na superação do racismo se não passar necessariamente por essa tomada de posição, de reflexão, no campo mesmo das ciências humanas, da reflexão. E aí a cultura, Léo, ela tem um papel primordial, né? Do campo da literatura, o campo da cultura, o campo das artes, tem um papel primordial para desenvolver a superação do racismo no nosso território. Aqui, por exemplo, no nosso caso, eu tomava de memória essa semana os escritores negros nossos do Brasil,
que precisariam, vamos dizer, ser melhores conhecidos. Para isso seria necessário elaborar seminários, ciclos de debates envolvendo esses escritores de tradição negra no nosso território, que constituem uma grande riqueza. Se você pega, por exemplo, os textos de Lima Barreto, são exatamente comprometidos com essa discussão que está presente hoje. Não é? A figura de Lima Barreto como escritor, como militante político, como alguém que olha para a questão do negro, ela é primordial para a gente pensar que a história do negro no Brasil é uma história de resistência. E essa resistência, ela não se faz somente com a luta armada. Essa resistência tem concepções diferentes, não é? Nós temos uma resistência que se dá por meio, por exemplo, da música, uma resistência que se dá por meio dos cultos de tradição africana, uma resistência que se dá por meio da popularização da capoeira, uma resistência que se dá por meio do samba. Então, enquanto a elite branca está pensando em importar os valores da Europa, o Rio de Janeiro floreia com a experiência do samba, o Rio de Janeiro cresce ao som do samba. Então, percebam, são espaços de resistência, os espaços do mundo da cozinha, né? A comida nossa. O Gilberto de Menstein, né, o finado, né, recentemente faleceu, um grande jornalista, falar, diz no Cidadão de Papel, né, que as leis existem no Brasil tão somente no papel, né? E uma delas é a Lei de 2003, foi uma grande conquista, né, de trabalhar as africanidades, a cultura negra, indígena em sala de aula. Mas aí também a gente vê que ela não tem, na prática, tido esse espaço, né? Às vezes os professores se abstêm ou desconhecem ou não exploram toda essa cultura riquíssima que a gente poderia explorar, né? E olha, que nós tivemos um avanço porque hoje cerca de 56% da população brasileira se afirma negra, o que no início no final do século XX ainda era bem menos, né? No início do século XXI é que houve mais essa afirmação, de se considerar negro e ter o orgulho negro, né? Existe até algumas figuras, né, conhecidas da gente, né? A Negra Ali, a Preta Gil, que vão afirmando isso por meio dos seus nomes, né? Já é um avanço. A gente está quase no final, Vanderlan, eu não posso deixar de tocar num assunto que afunila o nosso debate ao passo, né, que amplia também, que é falar do feminismo negro. A Djamila Ribeiro também tem um livro, né, que se intitula Quem Tem Medo do Feminismo Negro. E é interessante que às vezes as pessoas acham que quando se escreve sobre o feminismo negro, está tirando as brancas da discussão, né? Já é difícil ser mulher, né? Nossa sociedade cheia de machismo, de autoridade, de autoritarismo, de preconceito. Então, vamos pensar nessa mulher negra, como é que ela é tratada, como é que ela é vista, inclusive pelas mulheres que se dizem feministas e brancas, né? Ó, mandar um abraço para os nossos colegas, ó, o professor Elcio, né, que foi inclusive meu professor também. Muita gente não sabe, mas o Vanderlan foi meu professor, né, tenho muito orgulho disso. E nossos colegas, né, que entraram aí, Seymour, Vicky Romão entrou aí também, vários colegas da gente, muita gente interessada na nossa conversa. E agora o professor Jovem que fez um comentário. É preciso que cada um de nós identifique o racismo que existe em nós, plantado por uma estrutura, acho que ele escreveu certo mesmo, é racinol mesmo, que inclusive, jovem, o manual da Djamila Ribeiro é o livro mais vendido do Brasil atualmente. Plantado por uma estrutura, né, para nos educarmos no viés antirracista. Muito bom esse comentário de Job, Vanderlan, porque eu não vou ser hipócrita de dizer que eu tenho meus pequenos ou grandes, né, pequenos grandes preconceitos. Mas uma coisa é ser preconceituoso, outra coisa é ser intolerante e manifestar essa violência, né? E não reconhecer, e não trabalhar, e não ver o fruto da ignorância e da desumanidade que há no preconceito. Uma vez eu escutei um aluno gritando em sala de aula: eu tenho direito a ser racista. Ele gritou, foi na sala de aula, sala lotada. Eu disse: olha, tudo bem, você tem o direito, né? Você pode ser, mas você não pode manifestar sua violência.
Porque esse seu direito, isso que você chama de direito, vai esbarrar numa lei. E aí você vai ter que responder criminalmente, judicialmente, por esse seu direito de ser racista. Porque você tem o dever de respeitar as pessoas. Perfeito. Perfeito. Sim, mas fala aí do... Não, eu tava vendo aqui o comentário de Job. É sempre uma alegria escutar Job e ler Job, né? Porque eu estou lendo aqui o que ele está escrevendo, né? Eu já, durante essa pandemia, Léo, eu tive que ligar para ele para dizer que eu estava com saudade dele, né? Pela amizade que a gente tem e pelas conversas que a gente tem na sala dos professores, né? Que é sempre muito proveitosa. E é sempre uma alegria falar, Job, contigo também. E Job colocou uma questão aqui que é muito séria, que é a questão de retirar de nós o racista. Porque é aquilo que a gente falava agora há pouco, as estruturas, elas incutem dentro de nós, né? Incutem dentro de nós. Isso vai criando um ciclo vicioso, danoso, que precisa ter um fim, precisa parar, né? Precisa de um bloqueio. Isso se dá com a experiência da educação. Job coloca a ideia da retirada. Isso é uma ideia muito presente no pensamento de Freire, que buscou inspiração em dois pensadores importantes do século XX, que foi Freud e Sartre, Jean-Paul Sartre. Se a gente quiser ampliar ainda mais a discussão, tendo em vista que está considerando o papel da mulher, Simone de Beauvoir, que aborda a questão das subjetividades. E aí coloca essa importância de conceber o direito da subjetividade, a valorização da subjetividade, bem como da transformação, das mudanças que a subjetividade comporta. Então, é necessário, sem sombra de dúvida, as mudanças sociais, as transformações, mas é preciso passar também pela própria revisão, a transformação do indivíduo. O que Job coloca está muito certo, não é? Ao mesmo tempo que trabalhamos para transformar o macro, é necessário trabalhar o micro, e esse micro comporta também a vida interior, a personalidade. Esses valores são incutidos em nós muito cedo. A questão do feminismo mesmo que tu colocas, Léo, ela é bastante interessante porque você já deve ter visto, por exemplo, o posicionamento de Kéfera no programa Encontro. Foi bem que ela falou, ela deu um fora diante de um rapaz que se pronunciou naquele momento de forma favorável às mulheres, em defesa das mulheres. E Kéfera, naquela ocasião, dizia que ele não poderia falar. E ali na frente dela tinha um negro pobre, não é? Negro pobre, que acabava de não ser escutado por ela. E é interessante porque a reflexão, tanto que a Djamila vai fazer, quanto o Silvio, é exatamente na direção de que é preciso revisar esse opressor que pode estar diante de nós, travestido até, por vezes, de bons ideais, de boas intuições, de boas intenções. Então, é de fato um trabalho muito sério que só a educação consegue fazer. E eu diria que não é fácil, né? Eu diria que não é fácil, porque aqueles valores que foram incutidos em nós na nossa infância, no momento em que fomos sendo formados, gestados no ambiente escolar, no ambiente, nós recebemos isso e incorporamos isso quase que ao longo de toda a vida, não é? Claro, a gente tem um poder de transformação para fazer isso, mas é preciso, de fato, olhar para isso, lançar luz sobre isso e transformar, não é? Aqui tinha uma pergunta agora há pouco, Léo, eu acho que foi Ellison que colocou, que é um colega nosso, Ellison perguntando se o atual governo seria racista. Tem vários pronunciamentos, né? Não só elementos de racismo, mas de fascismo, de intolerância, né? Então você tem, de fato, essa marca. Agora, o que me aterroriza não é somente isso. Essa semana eu vi um pronunciamento do Leonardo Boff, partilhei inclusive com o Job, não é? Quando eu vi, eu me lembrei dele, partilhei com o Job, e na ocasião se falava, por exemplo, que determinados tipos de governo representam muito aquilo que já existe dentro de nós. Os de governo já representam em muito aquilo que já existe dentro de nós. O mito do brasileiro cordial como sendo o brasileiro amigável, né, hospitaleiro, né, que também é um outro ponto desvirtuado do Sérgio Buarque de Holanda, né? E quando ele falou ali que era cordial, não queria dizer que ele era legalzinho, mas que ele era reativo, que ele respondia, né? É o brasileiro que diz que não leva desaforo para casa, que resolve na porrada, que tem que resolver na hora, né? Isso também está muito correlacionado com a cultura do machismo,
em que nos obriga a sermos violentos, né? Somos educados para a gente ser violento. Não bastasse o fator biológico da testosterona, né? Essa cultura que quer que a gente resolva tudo, né? E que não leve desaforo para casa. Para terminar, infelizmente, chegando ao final, eu queria que você fizesse as considerações finais, né? E que encerrasse também citando 3 obras fundamentais da literatura de maneira geral, né? Da antropologia, da filosofia, da sociologia e da história, que você considera fundamentais para que as pessoas aprofundem essa discussão e combatam o racismo, ter mais ciência do assunto. Ótimo, Léo, ótimo. A primeira que está em vigor, eu li ultimamente, é exatamente Racismo Estrutural, né? Estrutural, que é uma obra também possui uma boa base filosófica para compreender o racismo como um fenômeno. Então, o Racismo Estrutural seria uma obra imprescindível. Outra obra de tradição judaica é Eu e Tu, de um filósofo racídico, Martin Buber. Eu e Tu, porque vai falar exatamente sobre a questão da convivência. A questão da convivência. O eu e tu é exatamente a possibilidade de se colocar no lugar do outro e olhar-se no espelho. Ele vai, inclusive, falar da terapia do espelho. Olhe para o espelho diante do momento que você tem ira, né, para você ter uma ideia de quem você é. Então, o eu e tu, a ideia da relacionalidade, fundamental nos nossos tempos. E a outra obra é uma série de conferências feitas por Emmanuel Levinas, é um outro filósofo também de tradição judaica, excelente, chamada Entre Nós. Entre nós. Percebam que as coisas elas estão relacionadas, né? Nós estamos falando sobre racismo, nós estamos falando sobre uma experiência danosa para a nossa Constituição como povo, como nação, mas ao mesmo tempo, se não passar por relacionamento, se não passar por uma nova ética, uma ética que leve em consideração o diferente, a gente não vai conseguir avançar muito, né? É preciso começar exatamente a partir do eu e do tu para poder avançar na discussão. Do eu e do tu, das subjetividades, das individualidades, mas das pluralidades, né? Da oportunidade de nos tornarmos nós, né? Perfeito. É isso bem que o Martin Buber fala. Perfeito. Obrigado, Vanderlan. Foi um prazer, meu amigo. Muito obrigado por ter aceito esse convite. E agradecer também as pessoas que falaram de maneira muito respeitosa, né? E se interessaram pelo assunto. E as portas estão abertas, né? O coração também. Muito obrigado aí a todo mundo que participou, muita gente elogiando. Marcelo comentou, Vanderlan, grande educador, obrigado pela sua contribuição. Obrigado por um presente nessa noite para todo mundo. Então é isso, satisfação, eu reitero o meu carinho, né, e minha alegria de ser o seu colega, seu amigo, e estarmos juntos na luta contra o racismo e contra tantas injustiças sociais pela educação, né? Acho que isso resume tudo. Obrigado, um abraço. Obrigado a todo mundo. Eu que agradeço, Léo. Até mais, hein? Tchau, tchau.